Depois que o Brasil perdeu na Copa do Mundo, eu fiz o que todo brasileirinho faz. Fui ver como as pessoas estavam xingando muito na internet e, obviamente, xingar também. Aí eu abro o Twitter e a primeira coisa que eu leio é: o problema do Brasil nunca foi formar talentos, o problema é insistir em escondê-los na base. Eu continuei lendo o parágrafo e tive certeza. Isso aqui é texto de IA. E quanto mais eu olhava as análises, mais eu via texto com um cheiro de IA. Eu pensei, será que eu tô ficando maluco? Será que a remada Viking me hipnotizou? Aí eu usei uma ferramenta que tá entre as poucas que ainda prestam para detectar texto feito por IA, o Pangram. E batata. O tweet aparecia como 100% escrito por um ChatGPT, Claude, Gemini da vida. Importante, essas coisas não são infalíveis, tá? O detector de IA erra, mas batia com a minha sensação. E como que eu sei? Bom, eu passo o dia falando com as IAs. Eu sei como elas escrevem, quais são os maneirismos, quais são os atalhos, qual é o tipo de frase que elas parecem adorar. E eu também sei, de novo, porque eu uso isso o tempo todo, que dá para fazer a IA escrever junto com você ou escrever alguns trechos para você sem que o resultado pareça tão genérico. No episódio de hoje do IA Modo de Usar, a gente vai falar sobre texto de IA e o que fazer para evitá-lo. Ou melhor, texto com cheiro de IA e o que fazer para tirar esse cheiro. Bom, a essa altura você certamente já cansou de ver texto gerado por IA. Eles têm normalmente alguns marcadores. Já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o travessão virou sinal de IA. Isso é meio verdade e meio paranoia. O travessão aparece bastante em texto de IA, mas também aparece em texto humano há muito tempo. Eu que sou jornalista e sempre gostei de travessão, me peguei usando menos, para não ser confundido. Então essa regra não existe. Não dá para você olhar um travessão e dizer: pronto, foi o ChatGPT. Até porque atualizações recentes dos modelos, especialmente o Claude Opus, começaram a evitar o sinal. Mas existem padrões que aparecem com mais frequência. Construções do tipo não é X, é Y. Parágrafos curtos demais ou todos com tamanho parecido. Enumerações de adjetivos. Um primeiro parágrafo que abre muito assunto, mas não diz nada. Um último parágrafo que tenta deixar uma lição de moral. E tem também os termos específicos. Em inglês, pesquisadores começaram a notar que palavras como delve, que quer dizer algo como se aprofundar, passaram a aparecer muito mais em papers científicos desde o lançamento do ChatGPT. Também apareceram muito mais termos como potencializar, desbloquear, jornada, ecossistema, transformador. Em um mundo cada vez mais, no cenário atual, nem toda vez que alguém usa essas palavras é IA, é claro. Mas quando elas aparecem todas no mesmo texto, com aquele tom de apresentação corporativa, o cheiro sobe rápido. Então, como fazer seu texto se destacar no meio desse monte de texto igual? Ou o AI slop, como dizem por aí. Primeiro, você pode usar a própria IA para fazer esse trabalho. Um prompt que eu uso bastante é mais ou menos assim: reescreva o texto removendo linguagem genérica de IA. Corte aberturas panorâmicas, metáforas vagas, frases como não apenas X mais Y, excesso de conectivos e adjetivos abstratos. Preserve as informações. Troque abstrações por verbos concretos. Use este verbete da Wikipedia. Isso costuma melhorar bastante. Você também pode fazer como eu fiz, criar uma skill no Claude ou no Codex para esse trabalho. Essa skill vai fazer algumas coisas. A minha começa tirando esse AI speak, mas também me faz perguntas para eu incluir algumas anedotas no texto, alguma observação minha. Depois ela usa exemplos de textos meus, incluindo muitos exemplos pré-ChatGPT, e acha formas de adequar aquilo ali ao meu estilo. Ou seja, a ideia aqui não é só eliminar o cheiro de IA, mas deixar a coisa mais autoral ainda, e sem gordura, sem um tom muito genérico. A IA pode fazer eu escrever um texto mais meu, melhor. Além de ter uma skill de IA para fazer com que seu texto soe menos como ela, você precisa colocar mais coisas pessoais. E aí não é simplesmente enfiar um eu acho antes de toda frase, um eu vi no início. É colocar observações que só você poderia colocar. Algum episódio que você viu, uma sensação que você sentiu, uma situação que você quer descrever ali. O texto vai ficar mais humano porque são marcas de experiência, são marcas de alguém que viu alguma coisa, ficou irritado com alguma coisa, pensou algo, ou mudou de ideia em algum momento. Acho que essa é a parte mais importante, na real. Porque à medida que a IA avança, vai ficar mais difícil de distinguir. Não existe mais uma marca de texto ou de arte que você olha e fala, só um humano faria algo assim. A IA escreve desse jeito justamente porque lê humanos escrevendo desse jeito. E a verdade é que humanos já não escrevem como humanos há bastante tempo. Se você entra num site, muitas vezes aquele texto foi escrito para o algoritmo do Google ler e ranquear melhor. É o tal SEO. Ele tem pergunta no título, resposta mastigada, subtítulo a cada tantos parágrafos, repetição das palavras-chave, etc, etc, etc. No LinkedIn, antes do ChatGPT, as pessoas já escreviam daquele jeito.
Uma frase de impacto no começo, uma quebra de linha, uma historinha de superação, uma sacadinha, lição no fim. No Instagram, o look da pessoa é artificial e o texto muitas vezes também. No Twitter é a mesma coisa. As plataformas já vinham moldando o jeito como a gente escreve, e não só elas. Quando você lê a transcrição de calls com acionistas, muitos CEOs falam como se fossem ChatGPT. Porque, assim como as máquinas, os CEOs também querem evitar riscos. Eles não querem falar nada muito claro, nada muito perigoso, nada que gere polêmica, nada que derrube ações, enfim. Então, em defesa das máquinas, quero deixar claro para a posteridade que eu sempre fui amigo das máquinas. A gente já estava sendo moldado por esse tipo de linguagem otimizada antes. E bom, continuando na filosofia, essa preocupação com não soar como IA pode ser preciosismo de quem leva essa coisa de autoria, de diferente, muito a sério. Gente como eu, que ganha a vida escrevendo e que pode ser ameaçada. Eu fui ler os comentários do tweet que eu mencionei lá no início e todo mundo estava debatendo a tese. Ninguém estava ali reclamando daquilo ser escrito por IA. Então, eu não quero ser aqui elitista, porque tem esse risco. Muita gente que antes queria falar, postar, tinha ideias, mas não era muito bom com a palavra, agora tem essa coisa de que é IA para ajudar a colocar para fora. Ou para escrever um e-mail de trabalho, para preencher slides. Mesmo que seja genérica, a IA é melhor do que o que a gente tinha antes. Então, isso é bom, democratizante até. Agora, na medida em que mais gente escreve, mais importante ainda vai ser ter o seu estilo, a sua perspectiva próprias. No mar dessa IA slop, conteúdo orgânico, artesanal, 100% feito, ou pelo menos idealizado por humanos livres de gaiolas, vai triunfar. Ou pelo menos é isso que eu espero. Se você concorda, se inscreve aqui no canal para mais opiniões humanas como essa. E até a próxima.